Olha, um bom dia todo especial para vocês, assinantes da NET, espalhados em toda a cidade de Sorocaba. Com que prazer nós estamos chegando para mais uma edição aqui do nosso painel familiar, de maneira oficial, sempre aos domingos, sempre a partir das 10 horas. A própria NET nos proporciona horários alternativos, ou seja, algumas reprises. Para você que nos acompanha também nesses chamados horários alternativos, é evidente que fica aqui em nome de toda a Catedral, nosso melhor muito obrigado. Tem um site disponibilizado pela NET, www.net.tv.br/mídia, e através deste site dá para se saber quais são os horários em que as reprises acontecem. Mas a gente agradece a companhia, agradece a audiência. Hoje o nosso painel familiar vai falar muito a respeito desse 7 de setembro, que aconteceu na data de ontem, um feriado nacional, mas para muitos um dos fatos históricos mais importantes do nosso país. Por isso que a gente está trazendo aqui, com muito prazer, o professor Adilson César, responsável pelo Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba, na condição de presidente, administrador, diretor, e padre Tadeu Rocha Moraes, que é o pároco responsável pela Catedral Metropolitana de Sorocaba. Padre Tadeu, bom dia, que bom ter conosco aqui, tudo bem? Muito bom dia, professor Adilson, bom dia, e que grande alegria poder recebê-lo aqui no nosso bate-papo de todos os domingos pela manhã, e também os nossos telespectadores, os assinantes da NET, que semanalmente abrem a sua casa para que nós possamos estar conversando sempre sobre um tema importante como esse, tão importante, da data de ontem, a independência do Brasil. Professor Adilson, que bom tê-lo conosco aqui, bom dia, tudo bem? Bom dia, jornalista Moreto, bom dia, caros assinantes da NET, bom dia, Padre Tadeu, que é sempre para nós uma grande satisfação poder participar de um programa dessa natureza. Convenhamos, numa situação dessa, num ambiente desse aqui, acho que é uma primeira vez, é uma situação inusitada, não é não? Sem dúvida alguma, eu sempre lembro que a Catedral é o solo sagrado especial de todos nós sorocabanos. Que bom, que bom. Agora, Patadeu, me perdoe, mas hoje é a nossa vingança, né? Lembra das aulas intermináveis de história, pontos e mais pontos. Quando o professor Adilson me fazia perguntas, isso, outro detalhe, hoje vamos divertir. Viu, Patadeu, outro detalhe, aqueles questionários com 40, 50 perguntas para se tirar 10 para uma prova. Mas, de qualquer forma, a desvantagem minha ainda continua, porque se eu não sabia todas naquela época, hoje ele saberá todas. Tem esse detalhe, né? A Deus será sempre em posição mais cômoda. Aliás, o boletim do Patadeu era de 7 para cima, só azul, não tinha nada de vermelho. Veja, a gente tem algumas ponderações para ser feitas, evidente. Há controvérsias ou não? Claro. Toda vez que você se desloca de locais, existem problemas diferenciados. Tem isso. Tadeu, posso falar a respeito do happy hour? Devo, né? Deve. Já a partir, já é na próxima quinta, é isso? Sim, próxima dia 12. quinta-feira. Quer falar um pouquinho disso? Eu tenho todos os detalhes aqui, mas fique à vontade, Tadeu. Então, no dia 12, como acontece em todas, já historicamente, esse deve ser o 8º, na segunda quinta-feira do mês de setembro, com a colaboração, a compreensão, o apoio, a generosidade do Ipanema Clube, que sempre nos oferece seu espaço, sempre nos disponibiliza a sua infraestrutura, nós estaremos realizando este happy hour, este convívio, onde as pessoas se divertem, onde as pessoas também participam de algum sorteio de prêmios, cuja renda se destina às obras aqui da nossa igreja, da nossa catedral, sempre muito necessitada, sempre muito carente. Não que as pessoas não colaborem, colaboram e bastante, mas há um patrimônio como este, como disse o professor Adilson há pouco, o solo sagrado, histórico solo sagrado, onde até santos, um santo conhecido já pisou, que é o Santo Antônio de Santana Galvão, fora essa multidão de santos anônimos que já pisaram no solo desta igreja, nossos antepassados, os santos de hoje. Ela precisa de cuidados muito especiais e muito caros, muito dispendiosos. Então, nós precisamos sempre lançar mão dessas atividades para criar rendas para que nós possamos fazer frente a essas despesas. Então, quinta-feira, os convites estão à venda, estão à disposição aqui na nossa secretaria, pelo telefone 3233-3233. Muito fácil, né? Muito fácil. 3233, é verdade. só repetir, 3233.
falar com a Sônia para obter informações e participar deste evento com a consciência de que você estará no momento de lazer, no momento de convivência, no momento de entrosamento e também colaborando com a justa causa que é a manutenção de um belíssimo patrimônio da nossa cidade. Tá certo, e num local muito agradável, mais uma vez lá no Clube Ipanema, Rua 7 de Setembro, número 700, agradecer de imediato aqui o presidente do clube, Enio Sem Landu, dúvida. mais uma vez nessa parceria muito saudável, né, com a Eu Catedral deixo o da meu Batalha. abraço, eu deixo a minha gratidão, o meu muito obrigado à diretoria do Ipanema Clube, a esta e as anteriores, e nós esperamos sempre continuar contando com este apoio que eu diria indispensável para as nossas obras. Tá certo. Meu querido professor Arilson, vamos lá. 131 anos comemoramos ontem, é isso? Eu fiz uns cálculos assim meio, né? Me parece... Vamos pegar 7 de setembro, 1882. Não, 1822. Então eu fiz alguma coisa errada. Ah, não, tá aqui, 1822. 1822, É, 2013. 171 anos. 1922, 171 anos. Que Isso. bacana. Das aulas de matemática ele fugiu. Viu? Não, eu ia bem em exatas humanas, eu tinha lá minhas dificuldades, viu? Eu tô, esse erro aqui foi estratégico. Tá certo. Bom, vamos lá, professor Arilson. Para muitos, historicamente, não é, para o nosso país, uma das datas mais importantes. Então eu quero saber se realmente se trata de uma das datas mais importantes. E, na verdade, à época, professor Arilson, nos tornamos independentes de quem? Veja, em primeiro lugar, realmente é uma das datas mais importantes de toda a história do Brasil. Não há dúvida alguma, nós somos brasileiros. O momento em que nós conseguimos a nossa soberania, a nossa liberdade. E lembre-se, importante isso daqui, se você desejar fazer algumas restrições, liberdade política. Quer dizer, nós conseguimos a emancipação política do Reino Português. Porque antes nós éramos o Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves. Precisamos lembrar que em 1815 nós tivemos esse status. Foi o máximo que nós chegamos de autonomia perante o Reino Português. Por que a Inglaterra entra nesse contexto aí? Bem, a Inglaterra entra nesse contexto porque nós colocamos especificamente a palavra política. Quer dizer, independência política é uma coisa, independência econômica é outra. Eu posso me casar, saio da residência paterna, por exemplo, e me torno independente dirigindo minha própria vida. Mas se eu não tiver um emprego, se eu não tiver como sustentar a minha família, eu sou dependente de alguém economicamente. Sem autonomia. Sem autonomia econômica. Perfeito. Claro perfeito. que a ausência de uma parcela de autonomia implica consequências nas outras, evidentemente. Mas é um grande passo a emancipação política. Tá certo. Batalhão chega à conclusão que esse Pedro talvez tenha sido mais importante que o Santo Pedro. Acho que não, né? Melhor não fazermos aqui nenhum tipo de comparação, não, né? Eu acho que os dois são importantes, cada um na sua esfera, cada um no seu momento. É claro que para a igreja São Pedro é muito mais importante que o Pedro, né? Dom Pedro. Agora, para a independência do Brasil, sem dúvida nenhuma, que Dom Pedro é muito mais importante que São Pedro. Apesar de São Pedro e seus sucessores, o sucessor de São Pedro, se fazerem presentes na história e na participação desta independência, na construção dessa independência também. Não tenha dúvida. Agora, professor Arilson, se não fosse Dom Pedro, essa independência teria vindo de uma outra forma, com uma outra pessoa, com outro herói, um outro mártir? Sim, teria vindo. Teria vindo. É inquestionável a situação, porque, apesar de Dom Pedro ser a figura mais importante no processo de nossa independência, ela não ocorreria se nós não tivéssemos uma estrutura própria para que isto viesse a acontecer. Isto é fundamental que a gente perceba. O que ocorre é como seria essa independência se não tivéssemos um Dom Pedro. Seria a semelhança das nossas vizinhas nações espanholas? Por exemplo? Vejam, por exemplo, tínhamos as colônias espanholas em todo o entorno do Brasil e por mais que Bolívar, San Martín, por
exemplo, eles lutassem para manter a unidade, isso tudo desintegrou, formando inúmeras repúblicas. Enquanto, no processo português, nós conseguimos manter uma unidade. Então, o Brasil tem esse gigantismo territorial, primeiro, devido aos nossos bandeirantes que conseguiram se fixar além do Tratado de Tordesilhas. E, em segundo lugar, graças à presença do imperador, do futuro imperador Dom Pedro. Alguém deve estar perguntando, poderia ter sido Tiradentes, mas isso a gente aborda daqui a pouquinho. Tadeu, na homilia de ontem, durante o sermão, enfim, em algum momento se falou do 7 de setembro, há uma fusão entre a data histórica, a questão política, a questão religiosa, ou não? Eu acho que ontem, dia 7, nós tivemos dois momentos muito significativos na liturgia. Nós não podemos desconsiderar absolutamente as coisas, sempre, aliás, nós não podemos desconsiderar, ou nunca nós podemos desconsiderar os acontecimentos da vida na liturgia. Então, quando há sofrimento, quando há uma situação complexa para o povo, quando há um momento alegre, claro que nós falamos da independência ontem, claro que nós rezamos pela nossa pátria, sem dúvida nenhuma. Infeliz é quem não fez, tanto nós padres quanto a comunidade reunida. Então, nossa oração pela construção do bem comum, pela paz, pela harmonia, pela justiça, pelo progresso da nossa nação, sem dúvida nenhuma que ontem houve esta oração. Inclusive, isso é tão importante que até mesmo nos textos oficiais da igreja existem orações pela pátria. Nos textos oficiais da liturgia da igreja. Então, ontem nós utilizamos essas orações. A segunda coisa que ontem, dia 7, tem nada a ver com a independência do Brasil, absolutamente nada a ver. Mas o Papa Francisco convocou para ontem toda a igreja para um momento de oração pela paz, em virtude aí do que vem acontecendo com a Síria. O massacre, a questão do ataque norte-americano, a questão da intervenção para acabar com tentar pelo menos resolver aquele conflito que já é o maior conflito do século XXI. Né? Então, nós tivemos então esses dois momentos, além das coisas específicas da liturgia, oração pelo povo brasileiro e a oração pela paz. Agora, um detalhe, orar pela pátria é orar pelo povo. Sim. E, aliás, nós devemos fazer isso sempre. Sempre. Não é só no dia 7 de setembro. Dependente Todos do momento, os dias nós devemos fazer isso. Sempre. Agora, professor Adilson, hoje lembramos e festejamos, enfim, comemorações e tudo mais, mas à época, convenhamos, Dom Pedro correu risco e muitas vidas, né, pagaram pelo momento, ou não? Sim. Sim, né? Sim. A maior parte da nossa gente, infelizmente, desconhece o processo histórico de nossa independência. O risco de Dom Pedro foi gigantesco, porque ele estava em desobediência às determinações da corte. Lembre-se que Portugal passou por um processo que nós chamamos de Revolução Liberal do Porto, que determinou a existência de uma monarquia constitucional em Portugal. Daí o retorno de Dom João. Com isto, o que aconteceu? Dom Pedro foi obrigado a também se submeter às ordens das cortes. Primeiro, dia 9 de janeiro de 1822, o dia do fim, quando ele faz uma desobediência, dizendo: eu permaneço em apoio à aristocracia brasileira que existia na época no Brasil. Não retornou a Portugal. Segundo, havia um iminente processo de divisão do país, porque Pará, Maranhão, Bahia, por exemplo, eram mais obedientes diretamente a Portugal